E que tema precioso, como um farol nesse tempo. Diga, nesse tempo. Sabe, nesse tempo Deus nos comissionou para algo tão glorioso, queridos. E sabe, quando eu olhei para esse tema, eu percebi algo, está muito alinhado com a visão que Deus nos deu no início da implantação dessa igreja. Minha esposa até falou um pouquinho sobre isso no culto das 18 horas, né? E eu me lembro um tempo que nós orávamos, né, por um projeto que ainda era futuro, né? Lá em 2012 nós orávamos, a igreja ela nasceu em 2013, mas Deus colocou no nosso coração a visão para a implantação desta igreja. E a visão é Verbo da Vida, Caxias do Sul, iluminando a Serra Gaúcha. Eu achei que você ia ficar mais feliz. Eu vou dar uma chance de você se redimir, porque você faz parte dessa visão. A visão que Deus nos deu foi Verbo da Vida, Caxias do Sul, iluminando a Serra Gaúcha com a palavra da fé. Amém? Mas Deus, Ele é extravagante, e nós ultrapassamos as fronteiras da Serra Gaúcha, né? E hoje nós temos filhas, a sua igreja tem filhas. Uma delas está no Alto Uruguai, em Frederico Westphalen. Outra está no Planalto Médio, em Carazinho. Temos uma igreja em Bento Gonçalves, outra em Garibaldi, outra em Flores da Cunha. E a mais nova nasceu quinta-feira. Farroupilha tem Verbo da Vida. Começamos com o Verbo no Lar, uma reunião um pouco mais informal, mas ali já nasceu com cara de igreja, algo tão glorioso, né? E eu vejo Deus acelerando o processo. Se porventura você conhece pessoas de Farroupilha, eu vou pedir encarecidamente que depois, antes de sair, você passe lá atrás, procura aí Pastor Alisson e Bruno, fiquem de pé. Vocês vão ficar lá atrás no final do culto, tá? Se você conhece alguém de Farroupilha, passe o contato para eles. Eles serão os pastores daquela cidade. Amém? Né? Já estão no treinamento para isso, já assumiram oficialmente o início daquele trabalho, e são um casal que eu tenho muita confiança em vocês. Sabe, existe uma conexão espiritual que eu creio que foi Deus que estabeleceu. Não quero, sabe, ficar, amaciando, não é isso não, enchendo o ego de vocês, mas eu percebo algo de Deus na vida de vocês. Sabe, aquela igreja vai se tornar uma referência. A igreja de Farroupilha vai se tornar uma referência. E nós não teremos ciúmes, nós iremos celebrar. Ei, tomara que aquela igreja fique até maior do que essa. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Sabe, nós somos um farol. Estamos iluminando esse estado com a palavra da fé, e fazemos isso de forma individual e também como igreja. Sabe, nós fazemos isso como esta igreja, que eles têm sido uma referência. Você faz parte de uma igreja referência. Isso não é para encher o nosso ego de orgulho, é para encher o nosso coração de temor. Nós não podemos pisar na bola. Amém? Porque Deus nos confiou algo muito grande. Eu e você, nós fazemos parte de uma grande visão. Diga, eu faço parte de uma grande visão. Eu não sei se você percebeu, todo lugar que você anda nessa igreja, você vê a visão muito clara. Está lá a visão para esse ano estampada naquela parede. Você olha aqui, você vê a nossa história conta a nossa visão. E não sei se você percebeu que, né, no ano 12, né, é o ano fala de algo transbordante. Já estamos no ano 12, iremos completar em julho do ano que vem. Eu declaro coisas transbordando na sua vida. Ei, transbordando na sua vida. Eu declaro bênçãos transbordantes sobre a sua vida. Milagres transbordantes sobre a sua vida. Diga, eu faço parte de uma grande visão. Sabe, até quando você está apertado e vai para o banheiro, você passa no corredor e você vê a visão da igreja. Eu não sei se você parou para pensar. Você olha para um lado, olha para o outro, você vai ver onde nós estávamos, aonde nós estamos e aonde iremos chegar. Do outro lado você vê a nossa história, como tudo começou. Mas sabe de uma coisa? Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completar. Ei, não vai parar, não vai parar. Pelo contrário, à medida que nós vamos avançando, a marcha está sendo trocada. Vai ser mais rápido, diga, vai ser mais rápido. Diga, eu faço parte de uma grande visão. Oh, aleluia. Eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. É Paulo falando aqui. Antes de eu nascer, Deus me escolheu. Sabe o que eu estava pensando? Quem é pai e mãe aqui? Já parou para pensar que você não teve a oportunidade de escolher os seus filhos? Mas a Bíblia diz que Deus escolheu você. Deus escolheu Paulo, mas Deus escolheu você também.
E ele entendeu isso. Deus me escolheu e me chamou por sua graça. E diz: foi do agrado dele revelar seu filho a mim. Numa outra versão, a versão revista e atualizada e a revista e corrigida, diz: revelar seu filho em mim. É algo pessoal, não é revelar para mim, mas é revelar em mim. E o texto continua e diz: para que eu o anunciasse aos gentios. O texto continua, mas eu quero parar aqui, porque quero dar ênfase a algumas coisas. Aqui é Paulo falando que Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe. Para quê? Para que ele anunciasse o evangelho, para que ele fosse um pregador do evangelho. Agora, algumas pessoas pensam que para ser pregador tem que ter um microfone. Não, para ter um microfone basta você acessar o Mercado Livre e compra o seu. Não, para ser um pregador você tem que ter uma voz. Você pode ser um pregador no seu trabalho, na rua, na universidade, aonde você estiver. Diga: eu sou um pregador do evangelho. Eu não quero convencer você, porque a Bíblia já diz: ide e pregai o evangelho. Nós pregamos com a nossa vida mais do que com as nossas palavras. Agora, quem fez essa afirmação aqui foi Paulo. Só que antes de Paulo fazer essa afirmação, ele era um perseguidor da igreja. Quando nós cantamos aquela música, né, nada vai parar a igreja do Senhor, e fala do Coliseu, dos leões, disso, daquilo e tal, né? Tá falando de um tempo da história aonde Paulo, ele tinha uma equipe com ele que perseguia a igreja, e eles capturavam cristãos, e eles matavam cristãos, eles trabalhavam intensamente para destruir a igreja. Este era o trabalho de Paulo. Só para você ter noção de quem era Paulo, foi ele que segurou as capas daqueles que apedrejaram Estevão até a morte. Estevão, um mártir, ele estava sendo apedrejado até a morte. E sabe aonde estava Paulo? Segurando as capas daqueles que estavam apedrejando Estevão. Ele estava assistindo Estevão ser apedrejado. Imagina o que Paulo estava fazendo, assistindo aquela cena horrível. Esse homem que teve um encontro com o Senhor, teve a sua vida transformada. Quem era Paulo e quem se tornou Paulo? Quem era você e quem você está se tornando? Eu não sei quem você era, eu sei quem eu era. Apesar de pequeno, muito imprestável. Mas eu sei quem eu sou e eu sei o que Deus está me tornando ainda. A questão é que Paulo, ele teve um encontro com Jesus, onde Cristo, ele se revelou a ele de uma forma tão poderosa, que ele passou de perseguidor para defensor da igreja e pregador do evangelho. Ele era perseguidor, agora era defensor. Antes ele matava os cristãos, agora ele era um cristão. Ou seja, quando ele teve um encontro com Jesus, ele também teve um encontro com o seu propósito. Talvez você não entendeu exatamente o que eu quis dizer. Ele teve um encontro com Jesus, e quando ele teve um encontro com Jesus, ele também teve um encontro com o seu propósito. Agora eu quero dar ênfase aqui a uma parte do texto que lemos, onde Paulo diz que foi do agrado dele, ou seja, do Senhor, foi do agrado do Senhor revelar seu filho em mim. Ele diz: Deus desejou isso, Deus quis isso, Deus quis revelar seu filho em mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Ele está dizendo o quê? Quando Deus decidiu revelar Cristo em mim, Ele me capacitou para eu anunciar Cristo a partir de mim. Basicamente o que ele estava dizendo é que aquilo que foi revelado nele seria refletido através dele. Aquilo que você tem como revelação do evangelho, isso exala de você, isso é transmitido através da sua vida, através do seu comportamento, através das suas palavras e ações. O tanto de conhecimento da Bíblia que você tem, não é o tanto que você leu, é o tanto que você está praticando. Deixa eu te explicar algo muito poderoso desse texto aqui. Paulo disse: foi do agrado dele, do agrado do Senhor revelar seu filho, revelar Cristo em mim. Agora, essa palavra revelar, diga revelar, diga revelar. A palavra revelar que Paulo usa quando ele diz foi do agrado dele revelar seu filho em mim, né? Essa palavra revelar aqui é a palavra grega apokalupto, que traz o sentido de brilhar, de transmitir ou de refletir.
É como um farol que reflete uma luz que parte de dentro dele. Ele estava dizendo aí: Deus revelou seu Filho em mim, para que eu pudesse refletir o Filho através de mim, para que eu pudesse brilhar a luz do Filho através de mim. Deus revelou para que eu possa revelar a partir de. Agora, basicamente o que ele está falando, sabe, tem uma associação direta. É como um farol de fato que reflete uma luz que parte de dentro dele, dando direção e apontando um caminho seguro para quem está no mar. Você já deve ter visto um farol em algum lugar, pelo menos está vendo aqui. Você percebe que há o mar e há um farol. Mas o mar na Bíblia, ele normalmente não é padrão, não é regra. Mas na maioria das vezes o mar, quando ele é citado na Bíblia, ele é uma figura do mundo que está em trevas. O mar tem essa associação. Toda vez que a Bíblia fala do mar, ela está, toda vez não, mas na maioria das vezes está associando o mar com o mundo. E é aí que está a importância de sermos um farol, sinalizando um caminho seguro, onde as pessoas podem passar sem encalhar, sem bater nas pedras, porque o farol tem essa proposta. Ele não apenas está dizendo que ali tem um lugar seguro para aportar, ele está dizendo o lugar pelo qual aquele navio deve navegar sem encalhar. Ele está apontando que existe um caminho onde ele pode passar sem bater nas rochas que estão no fundo do mar. Ele está apontando uma direção segura, um caminho seguro. E quando Paulo diz: foi do agrado dele revelar seu Filho em mim, para que eu pudesse então revelar Cristo a partir de mim, ele estava dizendo: eu sou como um farol que teve a revelação, ou seja, algo foi revelado em mim, para que possa brilhar a partir de mim, para que eu possa apontar um caminho seguro, para que eu possa apontar um lugar seguro, para que as pessoas possam andar em segurança, sem encalhar e sem serem destruídas. Carregamos algo muito poderoso, queridos. Agora, dentro do contexto da época, eu quero trazer para esse contexto aqui. Dentro do contexto da época, o farol, ele não era como nos dias de hoje. Você está vendo um farol aqui, lá em cima tem uma luz, provavelmente, há um sistema elétrico alimentando para que aquela luz brilhe, mas antigamente não tinha eletricidade. Não funcionava desse jeito. Não era alimentado por eletricidade. Naquela época, nesse contexto, o farol, ele era alimentado por óleo de baleia, o qual tinha, sabe, aquele óleo era um combustível que mantinha um fogo aceso no seu interior, o qual gerava uma claridade que refletia, sabe, em espelhos que ficavam no topo do farol. Era assim, havia um lugar aqui dentro. Imagina, não tem eletricidade. 2000 anos atrás havia o que? Havia um recipiente com óleo, e aquele óleo, ele era colocado fogo, e aquele fogo gerava uma luz, e aquela luz brilhava, e então refletia em espelhos que eram colocados na parte de cima, e aqueles espelhos por sua vez refletiam a luz que dava direção a quem estava no mar. Agora, tudo começava com um fogo que era mantido aceso por dentro. Você não pode dar aquilo que você não tem. Talvez você pense: eu não consigo evangelizar ninguém, eu não consigo falar de Jesus para ninguém, eu sou tímido, eu sou isso, sou aquilo. Não, você não é. Deus não te deu o espírito de timidez, Deus não te deu o espírito de medo, Deus te deu o espírito de ousadia. O que está faltando então, pastor? Alimentar o fogo. Quanto mais afogueado você estiver, mais a luz de Cristo vai brilhar através de você, mais ousado você será. O Senhor vai colocar palavras inspiradas no seu coração, que fluirão da sua boca, de tal forma que a sua mente vai ficar estagnecida sem saber entender de onde estão saindo essas palavras. E elas estão saindo do seu coração, inspirado pelo Espírito, porque é um fogo que arde por dentro. Tudo começava assim. Um fogo no interior era necessário para que o propósito da existência daquele farol fosse cumprido. Se não tivesse fogo dentro, era só uma construção. Mas se tivesse fogo dentro, tinha luz. E se tinha luz, havia uma direção a ser dada. O interessante é que Jesus disse exatamente isso aos discípulos.
inclusive os ensinou a refletir essa luz em meio ao mundo que está em trevas. Jesus falou isso, Jesus transmitiu aos discípulos essa responsabilidade. Quem é discípulo de Jesus aqui? É que às vezes lemos a Bíblia, não, isso aqui era para os discípulos, e você é o quê? Diga, eu sou discípulo. Diga, eu sou discípulo. Aquilo que foi designado aos discípulos foi designado a mim e a você. Está registrado aqui como um alerta, como uma direção para mim e para você. Entenda uma coisa: a Bíblia, quando fala do Espírito Santo, ela também o define como um fogo que consome por dentro. Chamas. Não sei se você já viu banners, né, de eventos do Espírito Santo. Sempre tem um foguinho, é ou não é verdade? É porque o fogo é uma figura do Espírito Santo. O fogo é uma figura do Espírito Santo. Amém, queridos? E Jesus, ele traz essa responsabilidade sobre todos nós, dizendo o seguinte: Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. Sabe, isso não basta apenas declarar, você tem que ter consciência daquilo que você é. Deus te chamou para ser luz e não trevas. A Bíblia diz: se a luz que é em ti for em trevas, quão grandes trevas serão. Nós não fomos, há uma incompatibilidade da nossa vida com as trevas, não cabe mais. E eu digo para você que treva só existe porque tem ausência de luz, mas Deus colocou a luz dele dentro de você, para que você possa resplandecer a glória do Senhor aonde você estiver. Vocês são a luz do mundo. Diga, eu sou a luz do mundo. E o texto continua e diz: é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde ilumina todos os que estão na casa. Aqui ele está fazendo uma alusão ao propósito. A luz, ela não pode estar escondida, ela tem que estar brilhando, iluminando. Mas Jesus começa dizendo: vocês são essa luz. Diga, eu sou a luz do mundo. Agora, aqui tem a explicação de como é que essa luz pode brilhar. E diz assim: da mesma forma, suas boas obras devem o quê? Brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Talvez você pense: não, mas esse negócio de boas obras aí é coisa dos espíritas, é coisa não sei do que, dos maçons, não é coisa de crente não. Que Bíblia você está lendo? A Bíblia diz, queridos, que nós fomos gerados nele, nascidos em Cristo Jesus, para toda boa obra. Para toda boa obra. Para toda boa obra. Você não foi salvo pelas obras, mas foi salvo para as boas obras. Um cachorro late, um gato mia e um crente faz boas obras. Está na nossa natureza. Um crente não fazer boas obras, há algo errado na vida dele. Basicamente o que Jesus está dizendo é que o que você é, diga, eu sou a luz do mundo. Isso não é orgulho, isso é uma questão de aceitabilidade. Foi Jesus que disse. Então basicamente o que Jesus está dizendo é que aquilo que você é deve ser refletido através daquilo que você faz, porque ele diz que da mesma forma suas obras devem brilhar. Ele começa dizendo, o texto começa dizendo: vocês são a luz do mundo, e depois explica o que uma luz deve, qual é o propósito de uma luz existir, e depois ele diz: da mesma forma as suas obras, boas obras devem o quê? Brilhar. Agora, olha só, quero ler um outro texto com vocês para dar uma ênfase maior em algo aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Perdão, Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Diz assim, Apocalipse 1,6 diz: olha só fazendo uma lembrança aí para o seu coração. O que você é deve ser refletido através daquilo que você faz. Está comigo? A minha pergunta é: o que você é? O texto explica. O texto que nós vamos ler agora diz o que você é. Diz: Ele fez de nós. Não é você que se fez, é Ele fez de você. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Ou seja, Ele te fez um reino sacerdotal. Diga: eu fui feito. Diga: Ele me fez um reino sacerdotal.
Sabe isso, queridos, entendam uma coisa, isso não é orgulho, a Bíblia diz isso a seu respeito. Você foi feito um reino sacerdotal. Ele nos fez, ou Ele fez de nós, um reino de sacerdotes. Sabe, queridos, isso não tem sido muito ensinado nos dias de hoje, mas está na Bíblia. E se está na Bíblia é porque nós precisamos aprender sobre isso. Na verdade, muito tem sido feito para criar uma cultura evangélica no meio do povo cristão. Se faz muito para tentar criar essa cultura evangélica, às vezes no estilo de vestir, no estilo de falar. É uma cultura. Muito tem sido feito para criar essa cultura evangélica, mas pouco tem sido feito para criar uma cultura de reino sacerdotal. Entenda, nós somos cristãos para sermos a expressão de Cristo na terra. O que é ser um cristão? É ter uma religião evangélica. Não, ser cristão é ser a expressão de Cristo na terra. Isso é ser cristão. Então nós somos cristãos para esse propósito, para sermos a expressão de Cristo na terra. Ou seja, diante de cada situação, nós deveríamos perguntar para nós mesmos: como Cristo faria se Ele estivesse no meu lugar? Quando você está prestes a fazer um negócio, faça essa pergunta para você mesmo: Cristo entraria nesse negócio? Se você vai frequentar alguns lugares, faça uma pergunta para você mesmo: Cristo entraria nesse lugar? Se Cristo não entra, você também não deve entrar. Eu fico estarrecido com alguns crentes, sabe, que se colocam em lugares inadequados, porque estar lá pode passar uma mensagem errada para as pessoas. Entendam uma coisa, queridos, existem lugares que não são mais adequados para você. Ou você é crente, ou você é um crente de meia pataca. Você escolhe o que você quer. Mas nós somos uma igreja que quer gerar crentes de verdade. Então sempre faça a pergunta: esse lugar, será que Cristo entraria aqui? Se o seu coração arranhar e você entender que lá Cristo não entraria, você também não entra. Quando você vai acessar um site, faça a pergunta: Cristo acessaria esse site? Cristo assistiria esse vídeo? E a resposta a essa pergunta deveria definir a nossa conduta. A nossa conduta deve ser definida por essas respostas diante dessas perguntas. Mas essas perguntas, ou essa pergunta, ela deveria ir além do nosso caráter cristão. Essas coisas que eu falei de um caráter cristão. Deveria ir além, deveria afetar também o nosso posicionamento diante das situações que se apresentam. Por exemplo, como Cristo reagiria diante de uma ofensa de alguém? Daria outra face? Não, eu pago na mesma moeda. Comigo assim, bateu, levou. Toma lá da cá. Sou pavio curto, não é carnal mesmo. O que mais eu deveria perguntar? Como Cristo reagiria diante de um momento de escassez? Será que Ele murmuraria, ou Ele faria o que Ele fez na hora da multiplicação, quando havia pouco e Ele agradeceu pelo pouco e o pouco multiplicou? Sabe, tem multiplicações aguardando a sua gratidão, só não foram ativadas porque não tem gratidão envolvida. Na sua gratidão há multiplicação. Diga: na minha gratidão há multiplicação. O que Cristo fez na hora da escassez? Murmurou? Não, agradeceu pelo pouco e sobejou. Outra pergunta: como Cristo reagiria diante de um enfermo? O que Cristo... meu querido, eu tenho compaixão de você. Não é só isso. A compaixão gera uma ação. Quando Jesus era movido de íntima compaixão, Ele impunha as mãos e curava, e libertava, e sarava. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus operou e o milagre aconteceu. Quantas pessoas enfermas, elas se apresentam diante de você, e você está ali para ser uma expressão de Cristo na terra. Vou chamar meu pastor. Não é você que está lá, é você que está lá. É você que está lá. Vou te dar o telefone do meu pastor, liga para ele. Não, é você que está lá. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você mesmo. Oh, aleluia. Como Cristo reagiria diante de alguém que está oprimido e opresso?
Ai, eu estou tão opresso, eu estou tão mal. Meu irmão, pera aí, eu vou impor as mãos sobre você, porque foi para a liberdade que Cristo te resgatou. Se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. Ei, não, você está opresso, vou chamar o grupo de intercessão da igreja. Não, é você que está lá. Deus quer usar você. Diga, Deus quer me usar. Sabe, o texto que nós lemos de Apocalipse 1:6, numa outra versão, a versão revista e corrigida, um pouquinho mais antiga, diz assim: Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Diga, Ele me fez rei e sacerdote. Não, mulher não é rei não, é rainha, tá? Vamos dar uma confusão aqui. A mulher vai dizer, Ele me fez rainha e sacerdotisa, tá? E os homens reis e sacerdotes. Diga, Ele me fez rei e sacerdote para Deus. Isso não é orgulho, isso é Bíblia. Amém? Algumas pessoas têm dificuldade em aceitar isso, mas olha só, em 1 Timóteo 6,15, Apocalipse 17,14 e Apocalipse 19,6 diz que Jesus é o Rei dos Reis. Eu sou um servo. Não, você é um filho que serve. E você reina sobre situações. Você não reina sobre pessoas, você reina sobre circunstâncias. E Jesus se apresenta em 3 vezes dizendo, eu sou o Rei dos Reis. Por isso nós podemos e devemos dizer sem medo que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Agora entenda uma coisa, agora você vai entender o propósito de Deus ter te feito rei e sacerdote. Entenda isso. O sacerdote, ele vai à presença de Deus com louvor e adoração. Papel do sacerdote, ele vai à presença de Deus oferecer algo, louvor e adoração. Mas reis, eles vêm da presença do Senhor para cumprir uma designação de Deus. Sacerdotes vão a Deus oferecendo louvor e adoração. Reis vêm da presença de Deus para cumprir uma designação dada por Ele. E olha o que diz. E olha o que diz Eclesiastes, capítulo 8, versículo 4, falando dessa designação. Designação é uma ordem. Deus está querendo dar ordens, comandos para você cumprir. Não é dar ordens para você, é dar ordens para que você cumpra, entende? Para que você seja um comissionado dele para cumprir uma ordenança divina. Agora olha o que diz em Eclesiastes 8:4. Suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ei, quando Ele dá ordens, você pode cumpri-las, porque elas têm respaldo no poder dEle, não no seu. Não, eu acho que não vai funcionar. Não vai funcionar a partir de você, mas a partir dEle vai funcionar. Pode impor as mãos, as pessoas serão curadas. Oh, aleluia. Suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ninguém pode resistir a elas, nem as questionar. Que ordens são essas? Mateus capítulo 16 fala disso, e deixa isso muito claro. Diz que nós devemos ir ao mundo inteiro pregando o Evangelho. O mundo inteiro. Diga, eu vou ao mundo inteiro pregar o Evangelho. Diz mais, Marcos capítulo 16 diz que nós devemos pregar o Evangelho, devemos libertar os cativos e devemos curar os enfermos em nome dEle. Sabe o que é em nome dEle? Você carrega um comissionamento divino. É como você chegar na casa de alguém e dizer, olha, eu estou aqui em nome do fulano, em nome de um juiz. Quando alguém, por exemplo, vai entregar um documento, sabe, seja lá um documento, seja da polícia, seja sei lá, da justiça, ela está representando aquela instituição. Quando você vai em nome dele, você está representando o reino que você pertence. Oh, aleluia. E o texto é muito claro. Suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ninguém pode questioná-las. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, na versão revista e atualizada, por favor, a mídia pode colocar aí. Diz assim: vós porém sois raça eleita. Sabe o que é raça eleita? Escolhida. Escolhida, você foi escolhido. Amém? Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real. Diga, eu sou sacerdócio real. Diga, eu sou sacerdócio real.
Sabe de uma coisa? O diabo precisa saber que você sabe. O diabo está incomodando pessoas porque não sabem quem elas são. E quando elas não sabem quem são, fica fácil o diabo convencê-las de qualquer coisa. Diga: eu sou um reino sacerdotal. Está escrito aqui: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu gosto dessa parte. Toda vez que eu leio esse texto, vem a minha memória. Quando você vai numa loja e você quer comprar algo e que você quer levar logo para casa, e só tem uma unidade, está no mostruário, e você: não, eu quero aquela mesmo. Mas você olha em cima, tem uma plaquinha escrito lá que já foi vendido. Não adianta você pagar, não vai conseguir levar, porque alguém já pagou e já é dele, só está lá, não foi entregue. Sabe o que eu quero dizer para você? O preço pela sua salvação já foi dado. O precioso sangue de Jesus, sobre você está uma plaquinha escrito comprado. Está só esperando chegar no destino, e o seu destino é o céu. No dia do arrebatamento, a entrega será feita. Amém? Aí diz: nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que, olha só, a fim de proclamardes. Por que somos tudo isso? Com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está o motivo pelo qual Deus nos tornou um reino sacerdotal, para que anunciemos as virtudes ou o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entenda uma coisa: a função sacerdotal é louvá-lo, mas a função real é anunciá-lo. Eu vou repetir isso para você. A função sacerdotal é louvá-lo, é adorá-lo, mas a função real é anunciá-lo, porque aqui está escrito: ele nos fez reis e sacerdotes para proclamar. Diga: para proclamar. Sabe, eu e você fomos chamados para sermos de fato como um farol que brilha na escuridão, queridos. Existem muitas pessoas que estão à deriva, pessoas que estão totalmente perdidas, sem direção. E quem será esse farol que irá apontar um caminho seguro para essas pessoas? Quem serão essas pessoas? Será que Deus pode contar com você? Sabe, muitas vezes nós contamos com Deus. Quem conta com Deus aqui? Agora a minha pergunta é: Deus pode contar com você? Diminuiu um pouquinho. Quem conta com Deus aqui? Mas com quem Deus pode contar aqui? Agora equilibrou. Sabe, desde que você entregou a sua vida a Jesus, seu destino ele passou a ser o céu. Por isso que a Bíblia diz que o nosso nome ele passou a estar escrito no livro da vida. O que é o céu? A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, seu destino passou a ser o céu, mas a sua missão é aqui na terra. Tem gente querendo ir para o céu quando Deus quer que fique aqui continuando a pregar o evangelho. É uma teologia escapista. Tomara que Jesus volte logo, eu não aguento mais. E Jesus está dizendo: eu conto com você para a pregação do evangelho, eu conto com você para impor as mãos sobre os enfermos, eu conto com você para você libertar os cativos. Você me representa aí, você me representa. Escute o Senhor dizendo nessa noite: você me representa aí nessa terra. Oh, aleluia. Talvez você não saiba como falar. Eu não sei como falar, mas sua vida refletindo aquilo que está dentro. Lembra do farol? Lembra do farol? A sua vida refletindo aquilo que está dentro pode se tornar a melhor pregação do evangelho. Sem palavras, com atitudes. Sem palavras, com caráter cristão. Sem palavras, com um posicionamento cristão. Onde quer que você for, as pessoas precisam ver que há algo diferente em você, querido. As pessoas precisam ver: ei, tem algo diferente nessa mulher, tem algo diferente nesse homem, tem algo diferente nesse jovem. O que é que tem nele? E você vai poder dizer: é a chama do Espírito dentro de mim, é o poder de Deus que está na minha vida, é Jesus no meu coração. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Sabe, querido, ser cristão nada mais é do que ser Jesus na vida das pessoas. Ser Jesus. Eu não estou falando de algo visível ou externo, como uma roupa que você veste de crente.
Eu tenho que botar meu paletó, minha roupa de domingo. Entenda uma coisa: Deus conhece você mais do que você se conhece. E ser cristão nada mais é do que ser Jesus. Nada a ver com algo externo, mas tudo a ver com algo espiritual que você carrega. Você carrega algo tão poderoso, queridos. Você carrega a presença de Deus. Sabe, quando eu olho para a história de Obed-Edom, ele recebeu a arca da presença na casa dele. Ele foi abençoado, sua família foi abençoada, seus familiares foram abençoados, a sua geração foi abençoada, porque ele acolheu a presença. Aonde a presença de Deus estava, algo era afetado no entorno. Agora, quem é a arca da presença hoje? Então o seu entorno precisa ser afetado por aquilo que você carrega. Você carrega a presença. Sabe, o Senhor espera que você proclame. O pessoal da música pode vir, por favor. O Senhor espera que você proclame as excelências do reino que você pertence. Deus conta com você, diga: Deus conta comigo. Deus espera que você proclame a excelência do reino que você pertence. Aonde? Na escola, se você é um aluno; no trabalho, se você é um funcionário; na empresa, se você é um patrão; na sua família, se você é o cabeça, ou se você é a esposa ou a mãe que cuida, que é a autoridade. Você precisa carregar Deus e expressar o seu Deus aonde você está, em todo lugar. Agora entenda que por causa daquilo que, ou daquele que habita em você, onde você chega, aquele ambiente ganha vida. Sabe, eu quero que você saia daqui com essa consciência, porque você carrega algo tão poderoso. Aonde você chega, aquele ambiente ganha vida. Aquele ambiente é afetado pela presença que você carrega. Não é a sua presença, é a presença dele que você carrega. Nunca mais é um ambiente tão hostil no meu trabalho, é por isso que você está lá. Há um ambiente tão hostil lá na faculdade, é por isso que você está lá, para fazer a diferença naquele lugar. Oh, aleluia. Quem está pronto para dizer aquilo que Isaías disse quando o Senhor lhe perguntou? Sabe o que o Senhor perguntou para ele? Quem poderei enviar com essa mensagem? E sabe qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tem gente querendo ir para a África, quando não faz nada com o vizinho que mora na porta da frente. Quando eu for para o Caribe, até eu quero ir para o Caribe. Não. Vá para a praça, para o ponto de ônibus, para a noite do bem, para o café das boas novas. Vá para o hospital geral, qual mais conforto na dor, que é lá no hospital. Eu acho que eu vou sair dessa igreja. Não me dão uma oportunidade. Eu estou te dando um monte, querido. Seja uma bênção naquilo que foi disponibilizado, e as portas se abrirão para você. Quem pode dizer: eis-me aqui, Senhor? Você pode ficar de pé. Nós vamos cantar algo aqui. Eu quero que essa música seja a sua oração. Que essa música seja a sua oração. Que essa música seja a sua entrega. Que essa música seja o seu sim para um comissionamento divino. Eu não quero trazer um peso sobre você. Eu quero apenas que você se coloque à disposição daquele que pode te usar poderosamente. E você vai ficar tão grato e tão feliz por poder ter sido um instrumento nas mãos de Deus, para trazer alívio ao cansado, cura ao doente, libertação aos cativos e salvação àquele que está sendo afundado por esse mundo que está em trevas. Deus te chamou para ser um farol. Deus te chamou para ser um farol. Mas tudo começa com uma chama que arde por dentro.